Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, 11 anos de idade contra Júlio Granda, 4 vezes campeão das Américas. O grande mestre peruano com mais de 2.600 de rating, um grande mestre pesadíssimo, um desafio e tanto para Faustino Ouro na última rodada do torneio Prodígios e Lendas. Lembrando, galera, Faustino Ouro já conseguiu a sua norma para grande mestre nesse torneio, ou seja, para se tornar grande mestre precisa conseguir 3 normas. A primeira, o Faustino Ouro conseguiu aos 11 anos de idade, pode ser que ele consiga as duas outras muito em breve. Ele já tá com um nível muito alto, não é que ele deu sorte nesse torneio, muito pelo contrário, ele tá liderando o torneio, tá disputando para ganhar o torneio nessa última rodada contra o Júlio Granda. E agora, toma cuidado, pessoal, já avisei no último vídeo, vou falar de novo. O Júlio Granda é um jogador muito perigoso, nunca vire as costas para ele, é um peruano, é um dos maiores do Peru, tá? Pra você ter ideia. Então cuidado, não pode subestimar. Agora é o seguinte, meus amigos, Faustino Ouro, 11 anos, abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos aqui 5 última rodada, galera. Os cavalos são desenvolvidos, bispo C4, abertura italiana. Temos aqui cavalo em F6 convidando o lance cavalo G5 e vejam que a tela não ficou azul. Ou seja, o Faustino Ouro jogou isso aqui na partida. É porque quando eu faço um lance de análise a tela fica azul. É um plugin aqui do Chrome que eu desenvolvi para me ajudar a gravar aqui os vídeos, porque eu assistia tanto vídeo gringo há muitos anos atrás, eu gostava de acompanhar os canais, mas às vezes eu me perdia, porque eu não sabia mais se era partida, se era análise. Aí quando eu aqui no canal eu falava, não, cara, o pessoal que assiste não pode passar por isso, né? É bom. Então eu fiz esse plugin aí do Chrome. Vejam que a tela não ficou azul, ou seja, Faustino Ouro está jogando essa abertura, esse ataque maluco com o cavalo G5. Como é que faz para defender o peão de F7? As brancas ganharam o jogo? Não é possível as brancas terem ganho o jogo violando princípios de abertura, como mexer a mesma peça várias vezes, ou quem sabe possivelmente até uma terceira na abertura. Por isso tem que ter uma defesa, mas a defesa muitas vezes não é fácil de encontrar. Nesse nível, o pessoal conhece essa abertura, é uma abertura muito conhecida, mas às vezes o principiante aqui pensa que está perdido já. Não está, fica tranquilo. O lance é D5, atacando o bispo, o único lance da posição. Peão toma foi jogado pelo Faustino Ouro e agora cavalo em A5. E por que as pretas entregaram o peão e ainda jogaram o cavalo no canto? Vejam que vai vendo como é que essa abertura é perigosa. Faustino Ouro segue com bispo cheque ganhando um tempo, peão toma foi jogado, peão toma, bispo atacado e nessa posição o Faustino joga o melhor lance. Claro, pessoal, não dá para jogar essa linha se não tiver preparo, né? Não dá para jogar essa abertura aqui se você não souber o que você está fazendo. É possível um dama F3, esse lance é bonito, né? É um lance bonito, cheio de estilo, porque você tá atacando aqui o peão de C6 e o peão não pode capturar o bispo porque a dama tá nessa diagonal e a dama vai capturar a torre. Não é um lance estiloso? Toda vez que eu joguei esse lance aqui eu me orgulhei muito de ter feito um lance bonito e todas as vezes eu perdi. Então cuidado, é uma variante ruim pra caramba entre seres humanos. O computador fala que dá pra jogar, é complicado. É por isso que a turma joga bispo D3 mesmo aqui. E aqui o Júlio Granda, será que está preparado para isso? Segue com o melhor lance da posição, cavalo D5, abre o ataque para cima do bispo. Faustino Ouro tem que recuar aqui o cavalo e agora bispo D6. E aí você fala, por que as pretas entregaram o peão? Porque as pretas têm um monte de peça desenvolvida já. E o Faustino Ouro tem problema de desenvolvimento. Claro, nenhum peão assim sai de graça na abertura. Você não vai conseguir mexer o cavalo 3 vezes numa partida e não ter um preço para isso. Roque foi jogado pelo Faustino Ouro, o cavalo diretamente vem para F4, atacando aqui o bispo de novo, e esse bispo não dá mais para evitar. Você pode tentar ainda jogar um bispo E4, será que valeria a pena tentar manter o bispo aqui no jogo com bispo E4? Não adianta, F5, né? Então não tem mais jeito, esse bispo vai ser capturado. Faustino Ouro prefere agora desenvolver peça, segue com o cavalo C3 e o Júlio vai pra cima. Ele também tá repetindo aqui vários lances com o cavalo, então alguma hora isso tende a equilibrar. Roque coloca o rei em segurança e o Faustino Ouro segue com B3, ele quer tirar o bispo, que o bispo aqui tá meio entupido, então ele quer jogar por aqui, dar mais mobilidade para suas peças. Bispo em A6 foi jogado, atacando o peão.
E aqui é o momento da gente se perguntar, será que vale a pena ficar defendendo aqui, segurar a rapadura? Jogar um lance do tipo Macedônia? Jogar um dama C2 aqui, será que funciona nessa posição? Não deve funcionar a longo prazo, né? As pretas podem tentar jogar isso daqui, o peão tá cravado, né? Alguma hora vai capturar esse peão. Tem tema tático com bispo por F2 com dama chegando. Tem um monte de ataque aqui. Não é hora de segurar a rapadura. Faustino Ouro faz a coisa certa e joga o lance torre 1, o melhor lance da posição. Torre 8 foi jogado pelo Júlio Granda. Faustino segue com o lance. Aqui já não tá mais no livro de abertura, porque se tivesse no livro de abertura, o Faustino jogaria o melhor lance, que é peão avança. Eu não sei se o Faustino não quis jogar esse lance, ou ele... Claro que ele deve ter considerado e não gostou do que ele viu. Talvez ele receou aqui um C5... Não sei o que ele viu aqui, que ele acabou não gostando dessa linha e por isso seguiu simplesmente com o lance cavalo aqui em E4, entregando mesmo esse peão, porque quem tem um peão a mais pode devolver, né? Pode fazer gentilezas. Rafa, é um jogo de gentilezas o jogo de xadrez? Sim, eu sempre achei que xadrez é um jogo de gentilezas. Talvez seja por isso que eu não seja o Magnus Carlsen. A partida segue com o lance bispo por D3, meus amigos. Xadrez é luta, não tem nada de gentileza. Faustino Ouro fez isso para acelerar o seu desenvolvimento. Cavalo por bispo foi jogado, dama toma e bispo B2, colocando pressão no peão central. F6 foi jogado, Júlio Granda faz, coloca granito nas casas escuras. Torre C1, aqui o Faustino Ouro dá mais mobilidade para sua torre, já coloca um alvo na posição. C5, Júlio dispara o peão, ganha mais mobilidade para suas peças. Temos o lance torre em E3, começa a incomodar aqui o bispo. Torre de E vem para casa de D8, com pressão no peão central. E cavalo H4 foi jogado pelo Faustino Ouro. E aqui a gente começa a sentir o drama. Aqui a gente começa a perceber que a partida tá pegando fogo, né? Porque no comecinho, trocou peça, bababá. Aqui a coisa tá complicada. A agressão para os dois lados. Torre de A em C8 foi jogado. O Júlio Granda traz a última peça pro jogo. E o Faustino Ouro vai para o último lance quieto, a calmaria antes da tempestade. H3. Dama D7 foi jogado pelo Júlio Granda. É difícil entender o pensamento, né? Dos grandes mestres, dos fortes jogadores e tudo mais. Dama D7 aqui, qual será a ideia do Júlio Granda? O que será que ele pensou para fazer esse lance dama D7? Várias possibilidades, né? A luta pela casa de F5, claro que a dama tem que continuar também defendendo aqui o bispo também está defendendo lá em F5, mas eu acho que tem a ver com essa entrada e também controlar aqui a casa de G4, possivelmente, entre outros fatores, né? Torre G3 foi jogado pelo Faustino Ouro, curiosamente é o único lance da posição. Vejam o nível técnico dessa partida. Isso aos 11 anos, galera. É surpreendente isso. C4, o melhor lance jogado pelo Júlio Granda. Temos agora aqui o lance bispo C3. O cavalo tá atacado. O cavalo volta para B7. E o Faustino vai para o lance torre G4. E aqui no lance 24, meus amigos, os dois jogadores já estão começando a ficar sem tempo no relógio. Olha o nível do jogo. O cavalo C5 foi jogado. Faustino segue com o peão, toma. E agora o cavalo vem para casa de E4. Esse cavalo tá dando a volta ao planeta. Bispo em A5. Faustino Ouro no limite. Traz mais... abre essa defesa. Coloca um ataque para cima da torre do Júlio Granda, que segue com o lance torre em F8. Colocando a torre em segurança. E o Faustino tira o cavalo do canto. Volta o cavalo para o jogo para casa de F3. Dama vem para F7 com pressão infinita para cima do peão. No entanto, os computadores desgostam desse lance. Falam que aqui teria que atacar diretamente a torre, jogar um H5, seguido de G5 e sacrificar o peão. Tem uma linha um pouco mentirosa aqui, levemente mentirosa, com bispo por peão no final. Uma linha um pouquinho esquisita, e aqui você pode sacrificar a torre para dar garfo. Vocês querem ver essa linha? Melhor não, né? É um mundo mágico da especulação infinita, né? Vamos voltar para a realidade aqui. Porque isso aí não ia acontecer mesmo. H5 com G5 é muita paia, mentira.
mentira. Dama F7 foi jogada aqui pelo Júlio Granda. E aqui temos o lance dama B3. Faustino Ouro ataca o bispo, traz mais uma proteção pro peão, mas esse peão já tá atacado várias vezes, dá até para tomar, mas o Júlio Granda prefere jogar primeiro o cavalo em C5, protege o bispo, ataca a dama, mantém o peão atacado e a partida segue com o lance dama em A3. Faustino Ouro mantém a torre na defesa, aqui amarrada na defesa do cavalo, e aqui bispo em F5 foi jogado pelo Júlio Granda e a torre atacada vem para casa de H4. Notem que esse lance é um erro natural, porque a torre está atacada, você quer tirar a torre. Segundo ponto, tem 1 minuto no relógio. O melhor lance da posição seria bispo B4, difícil de achar. E aqui depois de bispo por torre, bispo por cavalo atacando a torre e atacando o bispo. E se bispo por cavalo, bispo por torre. E aqui também atacando o bispo. E se o bispo voltar, você também pode voltar o bispo. E depois dessas trocas aqui maravilhosas, uma linha infinita e maravilhosa, a gente tem a possibilidade da igualdade, apesar das brancas terem aqui um peão a mais. Um final com caráter bem agressivo, inclusive, né? A gente fala que o computador tá dando 0, mas a gente ainda tem uma agressividade muito grande. O que acontece aqui nessa linha? Não dá para mandar bala aqui, ó. Mas o rei encontra refúgio, né? Não é o fim do mundo também aqui, não. Enfim, vai para aquelas essas posições de bispos de cores opostas com peças pesadas são muito agressivas, né? Vai para uma partida com chances para os dois lados. Mas Faustino Ouro não viu essa linha, como a gente sabe, muito difícil de encontrar, principalmente com o tempo caindo. Segue com o lance mais natural, torre H4, e aqui os computadores falam para rasgar o G5. Júlio Granda com 1 minuto não encontra esse lance que poderia dar alguma vantagem. É claro que esse lance não ganha a torre diretamente, aqui não tem nenhuma casa mais para torre, nem aqui, mas sobra a casa de H6, né? Você também poderia até mesmo pensar em sacrificar a qualidade e por aí vai. Poderia seguir dessa maneira, mas cavalo D3 foi jogado, atacando a torre. Faustino Ouro segue na luta, meus amigos, com torre C3. O Júlio Granda tá vindo para cima. Cuidado, quando o Júlio Granda parte para cima, meu amigo, é bom você tá preparado para isso. Como eu falei, não vira. Ó, e torre C3 foi jogado, Faustino Ouro atacando aqui o cavalo. E o melhor lance continua sendo G5. Mas quem não viu uma vez, não vê duas. Dama D7 foi jogado pelo Granda, dando reforço aqui no cavalo e também no ataque das casas claras. E o Faustino segue com o único lance da posição, não tem mais nenhum. C5 foi jogado. Opa! Temos o lance E4, o cavalo tá atacado, o cavalo vai para triste casa de H2. O melhor lance seria C6, mais uma daquelas linhas difíceis de serem encontradas. E vai para uma linha interessante, né? Onde o cavalo fica atacando aqui duas peças, segundo as máquinas, material igual, chances para os dois lados. Mas isso não acontece porque o Faustino vai para um lance um pouco mais passivo com o cavalo em H2. Dama centraliza, ameaçando capturar o peão com cheque, com o dedo na cara, com a posição desmoronando. E nessa posição o Faustino Ouro vai para uma ideia muito bacana. Ele vai para o lance torre toma. E agora, tomar de peão ou de dama? Qual dos dois será que é melhor? Aqui é de dama, né? Se tomar de peão aqui, cuidado, você não vai esquecer que tem uma torre no quarteirão ali do lado. Por isso, dama toma foi jogado, dama toma, peão toma. Por que o Faustino Ouro sacrificou essa qualidade? Ele tem um peão a mais, mas agora ativa a torre, dá suporte pro peão passado. Tá na luta, Faustino Ouro. Torre de F em E8, ameaça, uma entrada incômoda aqui na fileira do fundo, ainda dá para proteger de cavalo, mas para não dar nenhuma chance para o azar, Faustino volta a torre, e aqui torre E4 foi jogado. C6 dispara o peão, torre em E5, bispo atacado recua para a casa de B4, a torre persegue o bispo volta para a casa de A3, notem que A3 vai levar a 5 aqui, por isso o Faustino prefere jogar o bispo aqui. E apesar de ser possível continuar perseguindo esse bispo com torre A5, por exemplo, torre C3, poderia ser uma boa continuação, mas bispo E4, Júlio Granda está preocupado com o peão. Faustino Ouro tenta manter o peão no tabuleiro a todo custo. Bispo D5 ataca mais uma galera.
E aqui bispo D6 vem proteger o peão na sétima. Rei F7. O Júlio Granda não quis capturar o peão. O Faustino Ouro segue com o cavalo em F1. Cai o peão. O Júlio Granda aqui tem 5 peões. O Faustino Ouro também tem 5 peões. Mas o Granda tem uma qualidade a mais. Uma torre por um cavalo. A posição é perigosa. Faustino Ouro segue com torre C3. Um lance da coragem. Porque aqui permite a entrada da torre na fileira do fundo. Torre B3 propõe trocas, defende o peão. E o Faustino Ouro não tá afim de trocar. Segue com torre C5, torre B6. O bispo tá atacado, volta lá para casa de G3. E o bispo satisfeito e de barriga cheia volta para casa de E6. Nada fácil. Que luta, meus amigos. O garoto de 11 anos colocando toda... Olha, nem testosterona dá para falar, porque ainda não começou aquela produção exacerbada de testosterona da molecada. Então, não sei, da onde ele tira essa força toda. Torre A5 foi jogado pelo Faustino Ouro. Temos aqui torre B7 e torre vem para casa de A3 mais uma vez martelar aqui o peão. Júlio Granda nesse momento vai para o seguinte raciocínio. Dá para entender, muita gente criticou aqui esse lance. Dá para entender aqui quando você percebe o que ele jogou daqui para frente, o plano do Júlio Granda. O plano do Júlio Granda parece muito bom. Ele pensa o seguinte: 1, meu tempo tá caindo. 2, eu já vi que o moleque é fera. Peão na sétima é perigoso, eu posso ser enrolado. Esse cavalo tá dormindo até agora, mas daqui a pouco ele acorda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar esse peão. Vou sacrificar a qualidade. Vou proteger esse peão. Vou ter um peão passado. Vou trazer o rei pro outro lado. E vou dar suporte. Vou disparar esses caras. Esse é o plano. Ele não vai mais ter o bispo de casas escuras. O meu bispo é superior a esse cavalo. O plano do Júlio Granda parece fazer muito sentido. Vamos ver. No entanto, computadores dizem que não poderia. Que teria que jogar G5 aqui. Júlio vai pra torre, toma. Sem querer saber. Vai pra esse plano. Pretas tem um peão a mais. Isso não pode ser ruim. Cavalo em E3 foi jogado. Torre D7 protege o peão. Notem que nessa linha aqui, se torre por peão, aqui A5 pode ser muito perigoso, seguido de torre aqui em A7. Pode ser uma continuação perigosa, o cavalo vai tentar vir para o jogo, bispo D7 e por aí vai. Poderia seguir dessa maneira, o material aqui tá igual, mas as pretas têm as melhores chances nesse final, por conta do peão passado distante e do bispo superior ao cavalo em posições abertas. Por isso o cavalo E3 foi jogado e não torre por peão. E o Júlio Granda protege agora aqui o peão. Faustino segue com F4, meus amigos. Temos o lance rei E8. O Júlio vai cumprir aquele plano. Temos rei F2, rei D8. Rapidamente o rei vem dar suporte para o peão passado. Cavalo D1, H5 tenta bloquear qualquer tipo de contra-jogo na ala do rei. Torre vem para casa de A5, H4. Temos o lance cavalo C3 e o rei vai chegando com velocidade. Torre H5 ataca o peão, rei B7. Faustino Ouro vai com toda a coragem do mundo para cima desse peão. Sabendo que as pretas acabaram de chegar para dar suporte nesse peão. Vamos ver a bagunça. Faustino Ouro aceita o desafio, captura o peão do Júlio Granda. A5 dispara. Temos o lance torre H5 indo para cima do peão, mas o rei vem para dar suporte. Rei E3, bispo B3, ajuda o avanço do peão. Cavalo E4, Faustino Ouro ameaça um triplo de cachorro. Não é nem um triplo, isso aqui é um quádruplo. É um ataque do polvo assassino. A partida segue com rei B6, não permitindo isso. Mais G4 foi jogado. Faustino Ouro vai apostando na sua maioria de 3 contra 2 na ala do rei. Será? Mas tem um peão passado aqui que está disparando. A4 foi jogado, torre H8. Torre A7. O peão agora tem cobertura. Notem que aqui o computador diz que bispo D5 era melhor. Não vamos entrar nesse mérito, porque aqui é um estudo muito complicado. É lance de computador, mas teoricamente esse lance impede a torre de entrar aqui em A8 e também coloca pressão no cavalo, traz algumas ameaças mais fortes. Seria um lance mais forte. O Júlio Granda não viu, seguiu com torre A7. E aqui então, rei por peão foi jogado pelo Faustino Ouro, que nesse momento tem já um peão a mais. Mas o Júlio Granda segue disparando o peão. A3 foi jogado.
mesmo sacrificando aqui o bispo, Júlio Granda tá entregando tudo para poder disparar o peão. Faustino aceita o desafio, torre B8 com cheque, o rei sai, torre por bispo A2. Como é que faz para parar esse peão? Faustino Ouro só encontra o jeito, só tem um. Torre cheque foi jogado com o dedo na cara, seguido de torre C1. Júlio promove, continua com uma qualidade a mais. No entanto, Fausti tem 2 peões a mais. Lance 68, que luta, meus amigos. Rei E2 foi jogado, rei E7. Cavalo vem para G3, rei E6. A luta é infinita. H4 foi jogado, torre A3. O Fausti faz a cobertura. Cheque com o dedo na cara, o rei vem para E3. Júlio cansado, segue com o último resto de energia que ele ainda tem. Torre atacando uma fileira, o rei vai para defesa, a torre ataca o peão, o rei vem para defesa e os dois já não mais se aguentando no tabuleiro, com a energia completamente esgotada e numa posição equilibrada, concordam num empate, meus amigos. Uma partida histórica, jogar nesse nível contra um 2.630, Júlio Granda, 4 vezes campeão das Américas, galera, a lenda do xadrez peruano. O que o Faustino fez aqui foi história sensacional. Com isso, Faustino Ouro campeão aqui do torneio. Vamos mostrar aqui a precisão e depois a classificação do torneio. Inacreditável, os dois jogaram com uma precisão monstra, 92,4%. Notem que o Faustino apanhou, mas não cedeu, lutou até o final e conseguiu ali um empate. Inacreditável a partida. Que resistência que tem, que resiliência que tem esse garoto, né? Impressionante. Faustino Ouro, líder isolado, campeão com 7,5 pontos, 1,5 ponto à frente de Júlio Granda. O Faustino Ouro foi campeão desse torneio, conseguiu sua norma para Grande Mestre, fez história e fez performance de rating, meus amigos, de 2... Tô aqui no Chess Results para mostrar para vocês. A performance de rating que ele fez foi assustadora. 2.759 de performance de rating fez o garoto argentino. Faustino Ouro é realmente inacreditável. Ganhou 32,6 pontos de rating apenas nesse torneio, passando dos seus atuais 2.464 para quase 2.500 de rating, né? Continua em ascensão. Esse menino não para de crescer, ele tá cada vez mais forte, ele tá longe do seu auge. É isso que é assustador. Ele já tem 3.100 de rating no chess.com, 2.500 aqui, norma para Grande Mestre. E esse é só o começo da carreira de um foguete em ascensão. Muito possivelmente um nome que vai marcar gerações, assim como fez Garry Kasparov e como fez Magnus Carlsen. Estamos diante, muito possivelmente, da história sendo feita diante dos nossos olhos. Por hoje é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!